Boa noite a todos, a todas e a todes. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos curtos, uso óculos, estou num quarto e ao fundo tem uma cortina branca. Estamos dando início à nossa live, né, que trata da questão, tem um aluno cego, e daí? Reflexões sobre a inclusão na contemporaneidade, com a professora doutora Daiana Zanelato dos Anjos. Inicialmente, eu quero agradecer a professora, que gentilmente aceitou o convite de vir fazer essa fala tão importante na formação de professores, aqueles que já estão atuando e aqueles que ainda, né, estão se tornando professores, né. Quero agradecer também a professora Divane Marcon, coordenadora do curso de matemática, que aceitou ampliar o convite para todo o curso, ao setor de acessibilidade, especialmente a Nayara Valentini, com quem eu tive contato, e que conseguimos, né, trazer 2 intérpretes, o Elianai pelo setor de acessibilidade e a Jamile, né, eu estava falando com eles que graças a ele esse evento também se torna mais inclusivo. Também ao Praxis, né, aqui representada pela Jéssica e a Luísa também, com quem eu conversei, que vai nos ajudar a tornar esse momento também possível, né, porque graças a essa tecnologia hoje a gente pode fazer isso. Ao setor de comunicação do campus Chapecó, com a jornalista Lilian Similione, que também fez a divulgação, transformou esse momento também para que outras pessoas pudessem participar. Às professoras e professores da rede que estejam aqui, agradeço a presença, e em especial também os licenciandos de matemática, não só os que são os meus alunos nesse momento, que tinham um convite especial, mas a todos que estão aqui, tá? Antes de apresentar a professora doutora Daiana, eu queria falar um pouquinho como que surgiu esse tema, né? Esse tema surgiu numa das aulas remotas, e uma das alunas, né, no CCR de Psicologia, Educação e Matemática, trouxe esse tema. E como entendi que era um tema extremamente importante, né, e a gente vai discutir sobre formação de professores de matemática, eu fiz o convite para a Daiana. Vou chamá-la assim, mais intimamente, porque conheci a Daiana quando eu estava fazendo o doutorado, a gente fez no mesmo período, ela era da turma regular e eu era de uma turma especial. E temos uma amiga em comum, que é a professora Patrícia Fux, que é lá de Cerro Largo, que estuda a mesma temática, né? Elas estudaram sobre alunos cegos. E eu ouvi a conversa, e a partir dessa conversa eu falei, bom, que legal, né? E aí a Daiana veio ser banca da Patrícia. Aí a gente conversou um pouquinho mais, conheci mais o trabalho da Daiana, e é em cima disso que a gente falei, bom, agora é uma oportunidade de trazê-la, né? Oficialmente, então, quem é a professora doutora Daiana Zanelato dos Anjos? Ela é mestre e doutora pelo Programa de Educação Científica e Tecnológica da UFSC, ela é licenciada em matemática pela UFSC, ela é pedagoga pela Uninter, ela atualmente está na gerência do ensino fundamental da Secretaria de Educação de Santa Catarina, ela é professora, né, dessa rede no nível fundamental e médio, lotada no município de Palhoça. Além dessas atividades, ela também é vice-líder do grupo de pesquisa em epistemologia e ensino da matemática, ela também integra o grupo de ensino e pesquisa em alteridade e educação matemática, e também do grupo de estudo Desenho Universal para Aprendizagem da UDESC. Eu vou passar a palavra para a professora, né, Daiana, com certeza, né, que teremos uma noite de muita aprendizagem. Obrigada, Daiana, e boa fala. Obrigada, Letícia, boa noite a todos e todas. Como a Letícia bem me apresentou, eu sou a professora Daiana. Eu vou iniciar fazendo uma breve audiodescrição e solicitando que a Letícia possa, então, projetar os slides. Eu sou uma mulher de olhos verdes, pele branca, cabelos castanhos escuros bem curtos. Eu estou usando hoje um vestido de alças na cor rosa e creme, um colar dourado,
Eu estou no meu quarto de estudos, atrás de mim tem uma estante branca com um quadro, com alguns dizeres, e vários livros coloridos. Bem, para começar, eu gostaria de agradecer o convite da Universidade Federal da Fronteira Sul, em nome, né, da professora Letícia, que está aqui representando, por esse convite que eu achei muito bom, porque discutir esse tema é pertinente, é muito bom. Gostaria de agradecer também a parceria, né, com a Secretaria de Estado da Educação, a qual eu faço parte atualmente, representando a gerência do ensino fundamental. Gostaria de agradecer os 2 intérpretes, né, como a gente propôs uma conversa sobre inclusão, a gente precisa, né, de 2 intérpretes que proporcionem essa inclusão às pessoas surdas que possam estar escutando, a Jamile e o Elianai. E o agradecimento, né, se estende a todos que reservaram um tempo na sua agenda para estar aqui hoje discutindo sobre inclusão, refletindo sobre esse tema. Então, o que eu trago para vocês hoje, a fala que eu trago, está intitulada Tem um aluno cego. E agora? Reflexões sobre inclusão na contemporaneidade. Essa fala, então, ela foi pensada para chegar, né, para os professores da rede estadual, para as coordenadorias regionais de educação, para os licenciandos em matemática da Universidade Federal da Fronteira Sul e para todos, né, todos os outros que eu também divulguei, né, divulguei o link que tenham interesse nessa temática. Como a Letícia bem falou, eu faço parte de 3 grupos de pesquisa, então, além de atuar na gestão, né, na gerência do ensino fundamental da Secretaria de Estado da Educação, eu tenho 7 anos de sala de aulas inclusivas, né, na sua grande maioria no Estado, e trabalho na pesquisa concomitantemente. Então, a pesquisa está sempre acontecendo concomitante a esse trabalho na Secretaria. Pode passar o slide, Letícia, por favor. Então, de qual é o lugar que eu falo e qual é a experiência que eu trago para vocês, né? Como é que se constituiu essa pesquisa e esses 17 anos que eu tenho estudado sobre inclusão? Eu falo, então, desse lugar, né, desse lugar de gestão atualmente, mas já fui professora da escola pública durante 7 anos, atualmente estou na gestão. Eu trabalhei com classes inclusivas, 2013 e 2014 eu trabalhei com estudantes cegos, em classes inclusivas com estudantes cegos, mas já trabalhei com alunos com deficiência intelectual, com autismo, estudantes surdos também, e cada um com as suas particularidades. É isso que a gente vai tentar trazer, né, nessa fala de hoje. De que lugar da matemática que eu falo? A gente tem que entender que para falar sobre ensino de matemática ou sobre aprendizagem da matemática, a gente tem que ter uma concepção sobre matemática. Então, eu entendo a matemática de um lugar do humano, como uma ciência produzida pelo homem e uma ferramenta que proporciona com que esse homem possa olhar para o mundo e entender o mundo de uma forma. Então, não é uma disciplina fechada, não é uma ciência exata que trata só de letras ou de algebrismos, ela é essa ferramenta que proporciona com que a gente, o homem, toda a sociedade, possa interpretar, né, de alguma forma, possa ter um gráfico para interpretar uma situação da realidade, possa ter uma equação matemática que modele também uma situação da realidade. Então, é essa concepção de ensino da matemática e de matemática que eu trago durante toda a fala. A minha inquietação com o papel frente à inclusão, ela nasceu lá em 2005, quando eu estava na licenciatura em matemática da UFSC e comecei a cursar Libras, que na época era uma disciplina optativa. Então, durante esse período que eu estava cursando, eu comecei a pensar na sala de aula com estudantes surdos, que eu pudesse ser professora de estudantes surdos. E durante esse meu pensamento, veio também que, além de estudantes surdos, eu poderia encontrar estudantes cegos. E aí começou as minhas perguntas. E eu comecei a construir o meu trabalho de conclusão de curso, que foi intitulado Tem um aluno cego. E agora? Que era realmente o que mais me inquietava. E se na sala de aula existisse um estudante cego, como eu ensinaria álgebra, geometria, qualquer tipo de área da matemática, qualquer tipo de conteúdo ou de conceito, para um estudante que se comunicava por escrito
com o mundo através do Braille. Como é que seria isso? Se eu não tinha conhecimento do Braille, se a minha formação eu entendia que era deficitária nessa questão, né? Eu não tinha, eu acreditava que a formação não me dava o embasamento para conseguir lidar na sala de aula com as especificidades da cegueira. Então, como é que eu iria trabalhar? Então, foi isso que me mobilizou, e eu demorei um certo tempo até construir esse trabalho de conclusão de curso, porque além de pesquisar o professor, eu também fui pesquisar o estudante cego. Eu pesquisei o professor de matemática que trabalhava com a cegueira e o estudante cego que recebia essas aulas. E aí eu confrontei, né, essas duas informações para chegar à conclusão. Lá naquele momento, eu defendi o meu trabalho de conclusão em junho de 2008, para chegar no momento e concluir que a formação era deficitária, o que já se imaginava, mas que eu tive ali vamos dizer assim, a fundamentação para chegar nessa conclusão. Pode passar, Letícia, por favor. Então, eu trouxe aqui 3 momentos da pesquisa. O que eu vou mostrar para vocês hoje é a linha do tempo desse desenvolvimento, desses 17 anos de pesquisa nessa área. Então, nasceu tudo, né? No TCC, na graduação em matemática em 2008. 2008 eu defendi o trabalho. O que inclui nesse trabalho? A legislação da educação inclusiva até aquele momento, então até 2008 eu fiz todo um levantamento de toda a legislação que tratasse de educação inclusiva. Pesquisei o professor de matemática que lidava com a cegueira e também mostrei as dificuldades do estudante cego que estava numa sala de aula do ensino regular com aquele professor de matemática. Pesquisei, então, a formação, mas também a aprendizagem, né? E juntei esses dados para concluir que era necessário que a formação fosse repensada. Depois disso, lá em 2015, depois de um longo tempo, né, de uma parada também, depois da graduação, eu entrei no mestrado com uma outra proposta. Eu sabia que a formação ela era deficitária, mas nesse meio tempo, em 2013, eu entrei na sala de aula inclusiva e tive o contato com o estudante cego. E tendo o contato, o meu olhar ele não estava mais voltado para a formação, e sim para a especificidade da cegueira no aprendizado de matemática. Foi aí que eu tive contato com um documento que a gente vai falar daqui a pouco, que é o Código Matemático Unificado para a Língua Portuguesa. E aí, a experiência em classe inclusiva me fez perceber um detalhe, uma incongruência na matemática que deveria ser analisada se comparar a tinta, que é a nossa escrita, com o Braille, que é a escrita do estudante cego. E essa incongruência a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Continuando na pesquisa, emendando mestrado com doutorado, eu passei, então, a ter a ideia, né, dessas dificuldades que o estudante, ou que a linguagem dele mostrava, não que fosse uma dificuldade no aprender matemática, mas que fosse uma dificuldade mesmo daquela, entre aspas, língua que ele tem, que é o Braille, entre aspas, porque ela não é considerada uma língua, mas em determinado momento ela é um código que faz com que ele tenha acesso, né, com que ele acesse tudo que é escrito em tinta. Bem, lá na tese, e aí a gente vai conhecer detalhes desse trabalho, dessa tese também, eu comecei a pesquisar, então, o livro didático de matemática em Braille. Na verdade, eu dei indicativos na dissertação sobre esse livro, que é um material didático utilizado, né? O livro, ele é o material didático mais utilizado pelo professor e pelo estudante, e eu quis entender o que o livro didático de matemática em Braille apontava de possibilidades para aprendizagem para esse estudante, ou as suas incongruências da tinta ao Braille. Então, a gente vai ver no decorrer da apresentação o que aconteceu quando a passagem, né, era necessária da tinta ao Braille em matemática. O que a matemática mostrou na tinta e o que ela mostrava quando era feita a transcrição no Braille, e o que daí a gente tinha que perceber enquanto professor de matemática para estudar e para ensinar também um aluno cego. Bem, na sequência, então, a gente vai ver, pode passar, por favor. A gente vai abrir um leque para depois a gente fechar. Então, o interesse da pesquisa é na aprendizagem de estudantes cegos em matemática.
Mas para entender a cegueira, a gente tem que abrir o nosso leque e entender o que ao longo do tempo significa deficiência e o que a deficiência está conectada com o corpo humano. Porque nos estudos, né, os estudos vêm nos mostrando, os estudos sobre a deficiência, que é uma área de estudos, né, desde 1970, que a deficiência, ela foi ligada ao corpo humano, à fisiologia. Mas por que isso, né? Então, eu separei para vocês uma linha do tempo que vai desde os tempos primitivos até a pós-modernidade ou contemporaneidade, como a gente costuma chamar. Então, como é que a deficiência ela era entendida no tempo primitivo? Para a gente relembrar, nos tempos primitivos existia o nomadismo. As pessoas não tinham casa fixa, viviam, né, estando num lugar, estando em outro, caçando, necessitando da caça para sobreviver. E nesse tempo, como era entendido o corpo? O corpo era entendido como apenas o corpo forte é que permitia com que aquele homem sobrevivesse. Porque naquela época ele tinha que correr, ele tinha que caçar, ele tinha que nadar. Então, o corpo que era forte sobrevivia. Então, o corpo era sinônimo de sobrevivência. Então, nessa época dos tempos primitivos, aquele corpo com deficiência, ele era considerado um peso morto, um empecilho. Ele era descartado. Porque corpo com algum tipo de deficiência era um corpo que não permitia, que não era um corpo forte, que não era um corpo sinônimo de sobrevivência. Então, ele era, entre aspas, descartado. Desde essa época, a gente já consegue entender, né, o quanto esse nosso conceito de deficiência, ele foi sendo extremamente ligado ao corpo. Os sujeitos da educação especial que são trazidos nessa política, que essa política entende como sujeitos da educação especial, são aqueles com deficiências, transtorno espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e altas habilidades. Mas eu me questiono, são só esses os sujeitos da diversidade dentro de uma sala de aula? Nós, né, professores, futuros professores de matemática, eu já atuei em sala de aula, vocês como futuros professores de matemática, vão lidar com pessoas e vão lidar com o conhecimento do objeto de conhecimento que a gente tem que ensinar, que traz em si, né, a sua especificidade, porque ensinar matemática é diferente de ensinar português. Será por quê? Então, essa especificidade faz com que a aprendizagem em matemática ela tenha um acesso dificultoso para todo o tipo de sujeito, não só o sujeito da diversidade. As pessoas acessam o objeto de conhecimento que a gente tenta ensinar por meio de representações, o que faz com que ele se diferencie, por exemplo, de quem ensina biologia. Quem ensina biologia ensina algumas vezes sobre o corpo humano. O corpo humano a gente acessa tocando pela nossa percepção. Mas como é que a gente vai ensinar triângulo para alguém se a gente não consegue tocar em um triângulo ou enxergar um triângulo? A gente só ensina matemática pelas representações que a matemática tem. Então, isso já torna a ciência, né, a matemática, diferente no seu modo de ensino. E a gente acha, muitas vezes, nós, professores de matemática, achamos que ela é tranquila, é muito fácil, é muito simples de ensinar, mas a gente também tem que partir da ideia de começar a estudar como o meu aluno aprende, para eu conseguir mudar a minha forma de ensinar. E ele aprende acessando esse objeto de conhecimento por meio de representações, representação algébrica, gráfica. Então, mora nesse ensino de matemática e nessa aprendizagem uma especificidade que tem que ser pensada também por quem é professor. Então, esses sujeitos da diversidade são muitos, né? Vão para além desses que essa política também coloca. E aí a gente passa a pensar em dois termos importantes, a diferença e a igualdade. A igualdade, porque a igualdade para que todos possam aprender, a igualdade de aprendizagem. E como sendo um ponto de partida. E como sendo um ponto de chegada, as formas diferentes com que esse ensino vai ser estimulado, vai ser pensado, vai ser mobilizado para que chegue, né, nessa igualdade de aprendizagem para todos. Então, isso aí também é uma forma que a gente tem de relacionar essa diferença e essa igualdade.
Bem, na sequência, então, a gente tem... Pode passar, prof, por favor. A gente continua, né, essa ideia, e se a gente está pensando nesse público, a gente começa a refletir também com alguns dados do Censo da Educação Básica sobre a quantidade de pessoas com deficiência que estão chegando na educação básica. Chegando na educação básica, chegando no ensino superior também, para a gente poder pensar essa nossa formação. A formação tem que pensar nesse público, né, que está chegando na educação básica, saindo da educação básica, chegando no ensino superior. Aqui são alguns números, a gente pode perceber que o número é crescente, e no próximo slide nós temos aí porcentagens. Então, lá em 2015, por exemplo, na educação pública, 95,8% era de alunos de 4 a 17 anos da educação especial, incluídos em classes regulares, que são as que nós vamos trabalhar, da educação básica, classes regulares de ensino. Esse número chega a 97,6 agora. Então, cada ano que passa, esse número aumenta. As pessoas com deficiência estão nas nossas salas de aula. E a nossa formação? E nós com isso, né? Como é que a gente lida com essa questão? Estando, né, cada vez mais chegando nessa sala de aula que demanda da gente estudo em inclusão, ideias inclusivas também, né? Isso serve para que a gente pense, e são dados, né? Estão aí. Então, a gente tem que lidar com esses dados também. No próximo slide, então, a gente passa da política de 2008 para a tentativa de atualização que aconteceu em 2020. Só que aí, saindo, né, da ideia de política da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, como ela era chamada, como ela ainda é chamada, porque é a que está vigente, para a política nacional da educação especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida, que foi o decreto 10.502 de 2020, que logo em seguida foi suspendido, no mesmo ano. Por quê? Porque ele tentou estabelecer institutos e serviços e obrigações que até então não estavam inseridos na disciplina da educação, ou seja, ele tentou recorrer a institutos fora das classes regulares para ensinar as pessoas com deficiência. Tirou da escola, da classe regular, as pessoas para segregar. Então, a gente está falando mesmo de uma nova política, ou a gente está numa ideia aí de segregação e não de inclusão? E que foi justamente nesse ponto que a gente conseguiu, na justiça, suspender o decreto. E aí a política vigente ainda é a de 2008, que a gente entende que sim, trabalha na proposta da inclusão e não da segregação. Na continuidade, então, a gente passou por esse grande leque para tentar entender a deficiência, né, pelo que ela é trazida ao longo da história, pelo entendimento com o corpo, na política, né, na nossa principal política pública para pensar a inclusão, para agora a gente se voltar, então, à questão da cegueira, em especial, e em especial também da aprendizagem em matemática. Existe um escritor cego chamado Jorge Luiz Borges, ele é um escritor argentino, que ele fez um livro inteiro sobre a cegueira. Ele colocou como título A Cegueira. E ele diz lá que a cegueira ela deve ser vista como um modo de vida, é um estilo de vida dos homens. Somente isso. Ele fez esse livro todo escrevendo de maneira com texto soletrado. Ele usou os outros sentidos pouco explorados para criar uma obra. E isso faz com que a gente reflita, será que existe uma única forma de fazer as coisas? Será que um livro ele só pode ser escrito se ele for digitado pelo autor? Se ele for soletrado, será que ele não pode ser escrito? A gente percebeu que com essa pessoa, sim, ele pode ser soletrado e ser, né, estar para as pessoas, tanto cegas quanto surdas, quanto qualquer pessoa pudesse acessar. Audiolivros chegam também a todo momento, né? Então, é para a gente também poder pensar que não existe uma única forma de fazer as coisas. E também não vai existir uma única forma de fazer matemática, ou de entender, né, essa matemática. Então, na continuidade, a gente começa, né, a gente está, então,
passando a perceber, passando a olhar para a questão da cegueira. E aí é bem interessante um comparativo que a Marilena Chauí ela faz. Ela é uma filósofa que estuda um pouco sobre a cegueira, e a partir dos estudos dela, ela diz que a cegueira ela é supervalorizada, e que estudiosos antigos, né, estudiosos da antiguidade, como Aristóteles, como Santo Agostinho, eles diziam que só se podia conhecer por meio da visão, que não existia outra forma de conhecer. E aí ela traz uma comparação muito interessante para a gente entender essa supervalorização da visão, que é a seguinte: a gente nunca fala, ouve como brilha, cheira como resplandece, saboreia como reluz, ou apalpa como cintila. Mas a gente sempre fala, vê como cheira, vê como isso brilha, vê como isso soa, vê como sabe bem. Ou seja, a visão ela está sempre misturada com os outros sentidos e sempre num patamar elevado. A gente não faz isso com os outros sentidos. A gente não coloca os outros sentidos em primeiro lugar, né? Isso já é para a gente pensar o quanto a gente supervaloriza, porque afinal de contas, ninguém vai ver como cheira, mas a gente coloca a visão para ver como cheira, que não é possível ver como cheira, né? A gente sente aquele cheiro, mas a gente não vê aquele cheiro. Mas a gente supervaloriza de tal forma que a nossa comunicação é feita desse jeito, supervalorizando a visão. E aí a gente começa a pensar, e eu coloco como indicação de leitura para vocês, a ideia da anormalidade como invenção da normalidade. É uma tese maravilhosa do Renato José Marconi. É uma tese que estuda o deficiencialismo, um termo cunhado por ele, né? O deficiencialismo é o quê? É a invenção da anormalidade pela normalidade. O que é essa anormalidade? É algo que a normalidade criou. É a normalidade que criou. Essa nossa ideia que a gente viu lá no começo do leito de Procrustro, uma normalidade, um tamanho, uma norma, para que a gente se enquadrasse dentro dessa norma. E que a gente, a partir disso, comece, né, a pensar no que é essa anormalidade, essa normalidade. Na sequência, então, a gente entende, né, essa supervalorização da visão, esse preconceito, essa desinformação, que muitas vezes, né, essa supervalorização faz com que na sala de aula os professores desinformados lidem com essa questão de uma maneira um pouco complicada, ou tenham medo de chegar perto, medo de tentar se informar mais. Tudo isso acontece, né? Tudo é uma desinformação que gera ali um receio, vamos dizer assim, de se aproximar. E o que a gente mais tem que fazer, a tentativa que a gente tem que fazer é de aproximação, é de compreender, porque muito da nossa constituição enquanto professor é do olhar para o estudante e tentar desenhar um perfil para ele, né? Ter uma noção de como ele aprende, a gente só tem também percebendo esse estudante, né? Conseguindo na troca ali aprender. Então, para a gente conseguir compreender, especialmente em relação à cegueira, o mundo hoje, esse dado tá desatualizado, mas por dados da OMS atuais, né, nós temos cerca de 45 milhões de pessoas com deficiência. E pessoas com deficiência visual, né? Deficiência visual incluem pessoas de baixa visão e pessoas cegas. Então, baixa visão também é uma certa condição aí especial que hoje a gente não vai tratar, mas deficiência visual inclui, então, essas classificações, baixa visão e cego. E na educação, esses números têm aumentado conforme o tempo vai passando também. O número de pessoas cegas ou pessoas com baixa visão tem aumentado, então tem um número aumentado de matrículas. Essas pessoas estão chegando, né, como eu falei, nas salas de aula. Pode passar, por favor. E aí, como todo professor de matemática gosta, como eu falei, né, de problemas, tá aí. Eu trouxe um problema para o professor de matemática resolver. Um certo aluno traz o seguinte problema e ele solicita auxílio. Esse é o problema. E agora, professor?
Como é que você vai resolver? Essa é a linguagem. Essa é a forma com que o aluno cego se comunica com o mundo. Eu, enquanto professor, enxergo esse problema, tenho noção disso e tenho que tomar para mim essa questão. Afinal de contas, a gente está na sala de aula para tirar dúvida dos estudantes, para possibilitar que esse estudante aprenda. Pode passar, por favor. Esse problema é simplesmente encontre as raízes da equação x² menos 1 igual a 0. Nenhum professor de matemática teria problema em resolver. Mas e se essa linguagem aparece? O que a gente faz, né? Como é que a gente se comunica com o estudante que se comunica com a gente através do Braille? E esse foi o meu primeiro impacto na sala de aula inclusiva. E essa foi a pergunta que eu mesma me fiz. E agora, professor? Como que eu vou corrigir uma avaliação que vem para mim em Braille? Como eu vou transcrever uma avaliação para o estudante cego que precisa do Braille também para ler? Então, como é que isso aí é feito, né? Pode passar, por favor. E aí, na sala de aula inclusiva, eu entreguei, em 2013, para o meu estudante, uma carta-código. A carta-código, nessa sala de aula, eu tive, entre aspas, a sorte de atender 9 estudantes nessa sala. E um deles era um estudante cego. E aí eu entreguei essa carta-código, nela aparecem algumas operações básicas de matemática, as fundamentais e também potenciação e radiciação, e era para traduzir, né, a carta-código. Só que isso precisava ser transcrito para o estudante. Foi transcrito pela equipe da escola para o Braille, mas quando eu recebi, eu precisava corrigir, e ela estava em Braille também. Então, na troca com o estudante, eu comecei a ter que, claro, aprender o Braille. Então, em aulas extras, o estudante me ensinava Braille e eu ensinava matemática para ele. Foi essa troca que a gente conseguiu fazer. E foi, sim, na tentativa de me aproximar desse estudante, porque a linguagem dele faz com que eu me aproxime dele também. Só que eu comecei a perceber aí algumas incongruências. E essas incongruências estavam ligadas ao número de caracteres em Braille para escrever matemática, diferente do número de caracteres em tinta. Se vocês puderem perceber ali na imagem, o 24 em Braille está aparecendo em 3 caracteres diferentes e em tinta 2, o 2 e o 4, 2 caracteres. Claro, 24 é um termo pequeno, é uma parte pequena. Agora, vamos imaginar se fosse uma expressão bem maior, né? Uma expressão matemática com muitos caracteres. E é isso que a gente vai, na sequência, começar a pensar também. Então, esse foi o primeiro ponto, né? E aí, com isso, eu tive acesso, precisei ter acesso ao Código Matemático Unificado para a Língua Portuguesa, que é um livro, um compêndio de toda a linguagem matemática em Braille, tanto desde o ensino fundamental até o ensino superior, porque existe, por exemplo, no Brasil, professores de matemática que são cegos. Então, eles passaram por uma licenciatura em matemática e tiveram seus textos transcritos utilizando esse material aqui, que é um compêndio de toda a linguagem. Então, quando a gente cria um livro didático, a gente utiliza esse material para saber como transcrever da tinta, que é a nossa escrita, para o Braille, que é a escrita do estudante cego. Então, esse material foi o ponto de partida dos meus estudos. Lá na dissertação, eu estudei esse material e as incompreensões em matemática que ele trazia, que na sequência a gente vai ver. Esse material, a última versão dele é de 2006, pode passar, prof. E a primeira coisa que eu analisei nesse material, nesse CMU, né, Código Matemático Unificado, foi a ficha técnica do documento, porque eu fiquei pensando, o material que traz toda a linguagem de matemática, ele tem que ter vários professores de matemática na ficha técnica, porque na matemática a gente tem várias áreas, geometria, álgebra, cálculo, e isso tudo é muito denso, né? Mas, por surpresa minha, das 12 pessoas que compuseram ali a ficha técnica, apenas uma era formada em matemática. Então, já foi a primeira coisa que eu fiquei um pouco
mexida, né? Apenas um profissional da matemática para pensar toda a linguagem matemática, desde a educação do ensino fundamental até o ensino superior. Na sequência, a gente vai ver que esse não foi o único equívoco. Eu trouxe poucas coisas aqui para vocês, para que eu conseguisse mostrar o restante dos trabalhos. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção também é que esse material, ele fala de todas as representações dos principais conjuntos numéricos que a gente tem em matemática, desde os naturais até os complexos, mas ele esquece totalmente do conjunto dos números irracionais, que, como todo professor de matemática sabe, é o principal conteúdo, vamos dizer assim, do 7º ano, quando os alunos começam a estudar os números irracionais, números negativos também, né? Então, nem nota de rodapé, esse documento traz o conjunto dos números irracionais. Então, eu comecei a perceber essas incongruências da matemática num texto que era para o estudante cego, ou então para a pessoa que produz o material do estudante cego. Então, se um livro do 7º ano fosse transcrito, como é que seria transcrito a condição de número irracional? Como é que a pessoa que faz a transcrição da tinta para o braille ia usar a simbologia do número irracional? Então, aí já começa uma complicação que a gente, né, a gente tem que pensar, a gente tem que material é esse que foi criado, que material é esse que serve para criar materiais didáticos, o que ele está trazendo aí, né? Que tipo de reflexão que isso aí pode trazer para a gente pensar a aprendizagem do estudante? O que isso vai causar de dificuldade nesse livro didático que foi transcrito, por exemplo? Bem, essa é uma das. Na dissertação, eu aponto todas as outras incongruências e, para terminar o trabalho de dissertação, eu aponto o que é trazido no livro didático de matemática em braille do 9º ano. Uma expressão algébrica que, em tinta, ali na primeira linha, ela aparece com 25 caracteres. Caracteres é entendido como qualquer traço daquele ali. O 2 é um caractere, o Y é um caractere, o menos é um caractere. Ela tem 25 caracteres. Só que quando ela é transcrita para o braille, ela passa a ter 39 caracteres. E aí a gente começa a pensar por quê. A leitura da pessoa cega, ela é até 3 vezes mais lenta e mais cansativa do que a nossa. E eu estou tendo um número aumentado de caracteres para transcrever em matemática. Então, além disso, eu estou levando um dificultador, entre aspas, para esse estudante. Além dessa questão, toda a expressão, ela, vamos dizer assim, é multidirecional, ou seja, numeradores e denominadores a gente consegue identificar na primeira visão, no primeiro impacto, porque a gente enxerga. Mas para o estudante cego, toda a expressão que está ali bidimensional, numerador e denominador, ela passa a ser apresentada linearmente, numa linha só. Então, se perde a ideia de numerador é o que está em cima, denominador é o que está embaixo. E isso faz com que o estudante não acesse de maneira imediata, como a gente, que aquilo ali é uma expressão algébrica, que trata de frações, uma expressão algébrica fracionária. Ela está escrita de maneira unidirecional, numa direção só, enquanto a nossa é multidirecional, tem numerador em cima e denominador embaixo. Isso é mais um entrave, né? É mais um complicador dessa escrita que, enquanto professor de matemática, a gente tem que entender para, por exemplo, pensar que o tempo de resolução desse estudante para uma expressão algébrica como essa deve ser diferenciado. Porque ele acessa de maneira diferente, ele vai também resolver a expressão de maneira diferenciada, de maneira mais lenta, com esse número aumentado aí de caracteres. Então, a gente tem que pensar nisso numa avaliação, num vestibular, por exemplo. Em todos esses tempos aí, a gente tem que pensar o que pode impactar para esse estudante se eu considerar, por exemplo, o mesmo tempo de prova, para ele e para uma pessoa que enxerga. Será que questões como nós da matemática, às vezes gostamos muito, né? Questão número 1, letra A, B, C, D, E, para trabalhar com uma expressão algébrica. Será que para o caso do estudante que está lidando com esse número aumentado de caracteres, isso é possível?
Isso é viável? Isso isso vai levar à aprendizagem ou outras formas de trazer esse conceito de expressão fracionária podem ser pensadas? Lembra lá o que eu falei? Fazer matemática, tem outra forma de fazer matemática ou uma só? A gente tem que começar a pensar nessas outras, né? Outras formas. Uma expressão fracionária explicada oralmente é possível, será? É uma condição? Um seminário que faça com que esse estudante identifique esse conceito e oralmente explique o que ele está fazendo, será que é possível ou não? Isso vai fazer com que eu entenda que ele aprendeu matemática ou não? Isso é um processo para que ele saia dessa forma e chegue na forma escrita? Dá para fazer isso ou não dá? Tudo isso a gente precisa pensar, né? E na sequência disso tudo, essa minha reflexão final da dissertação levou essa problemática para a tese, e eu escrevi isso como hipótese preliminar da tese. Foi o meu ponto de partida. Então, a partir do momento que de 26 caracteres, eu recontei, né, não eram 25, de 26 caracteres eu chego em 39 caracteres e ainda escrevo de maneira linear, eu começo a me perguntar como é que eu vou tratar uma expressão fracionária, numerador, denominador, de maneira linear. Pensem vocês, escrevam de maneira linear, numa linha só, aquela expressão ali, e tentem tratar também, resolver, encontrar mínimo múltiplo comum e assim por diante, de maneira linear, não mais numerador, denominador. Como é que isso vai se dar, né? Nisso tudo aí, nessa questão preliminar que eu coloquei para o trabalho de tese, veio tanto a questão do número aumentado de caracteres, de sair de 26 e para 39, como o impacto da leitura lenta e cansativa, mas uma outra questão que também me batia, né, muito, me mobilizava muito, porque é a mudança de forma. Eu não tenho mais uma sequência numerador-denominador. Eu passo a ter uma escrita unidirecional. A gente resolveu chamar dessa forma. E não mais bidimensional, né? Numerador em cima, denominador embaixo. Quando a gente que enxerga olha uma fração, a gente identifica na primeira visão quem é numerador e quem é denominador. Mas para o estudante cego que lê de maneira áptica, com a mão e sequencialmente, ele demora um pouco mais, porque ele precisa chegar no fim da expressão para entender quem é o numerador e quem é o denominador. Então, isso me mobilizou muito e me fez perguntar inicialmente se a forma se altera da tinta para o braille, o que acontece com o conteúdo? Será que se acessa em braille, se acessa o conteúdo fração da mesma forma como a gente acessa? Será que se trata também da mesma forma? O tratamento que eu digo é quando a gente começa a resolver, né? Resolver, tirar o mínimo múltiplo comum numa linha, simplificar na outra e assim por diante. Isso se chama tratamento. Fazer o tratamento de uma expressão fracionária em tinta é a mesma coisa que fazer esse tratamento em braille? Se essa forma muda da multidirecional para unidirecional, isso vai alterar? E aí eu carreguei essa pergunta comigo durante todo o trabalho, né? Na sequência, prof, a gente vai chegar a entender esse trabalho de tese com os olhares, né, da educação matemática e da ciência, né, dos estudos de registro de representação semiótica, que é uma parte da educação matemática, que é estudada por um francês, que é filósofo e psicólogo, que é Raymond Duval, que tentou entender, pela área da psicologia e da filosofia, como se aprende matemática, como se acessa o objeto de conhecimento em matemática. Como eu falei para vocês, a gente tem um objeto de conhecimento que não é acessível pela percepção. Como eu dei o exemplo lá do triângulo. O triângulo a gente não percebe pela visão nem pelo tato. Ele é do mundo das ideias. Ele é criação humana. O mundo das ideias lá de Platão, ele é essa criação humana. E ele só é acessível, a ideia, né, do conceito de triângulo só é acessível porque a gente representa, a gente traz o registro de representação. Quando a gente desenha um triângulo, aquilo é um registro de representação geométrico. Quando a gente escreve
uma expressão que trabalha, por exemplo, com uma elipse ou com uma equação do segundo grau, a expressão algébrica é uma outra forma de representar aquela elipse. Então, esses registros é que fazem com que a gente acesse o objeto, mas o objeto em si, né, ele não é perceptível. Então, o que diz o Duval? Para que a gente consiga acessar o objeto, a gente tem que conseguir transitar entre esses vários registros de representação. Aqui, por exemplo, eu trouxe um exemplo ali de uma expressão algébrica e dela convertida para uma expressão gráfica. Não está muito claro ali, né? Está mostrando um pouquinho da sombra, mas é essa conversão que tem que acontecer entre os vários registros para que a gente consiga acessar aquele objeto de conhecimento ali, aquela inequação. A ideia de inequação é um conceito. Para a gente acessar esse conceito, só essa conversão entre os registros é que é possível, né? Escrito dessa forma, a gente tem o signo, o significado, para que a gente consiga acessar o conceito que é trazido, né, por esse, na verdade, a escrita é o significante, o signo, né, é o significante. Para que a gente consiga acessar o conceito, a gente tem que chegar no significado, acessar isso aí, né? Então, o acesso é permitido quando a gente consegue converter, sair de um registro e ir para o outro, das unidades que significam em um registro para o outro registro. Então, foi isso que Duval estudou. Essa teoria, ela foi utilizada como fundamento para a gente conseguir entender como o cego apreende. Se a mudança no significante, como eu falei ali para vocês, das frações acontece, se a mudança do significante acontece da tinta para o braille, o que esse conteúdo, como é que esse significado chega para esse estudante? Porque o significante mudou. Como é que o significado, né, chegaria? Bem, não dá para aprofundar muito na teoria de Duval, ela é ampla, né? Mas isso foi se carregando comigo com essa pergunta. Afinal de contas, como eu opero matematicamente uma expressão fracionária que está escrita de maneira linear ou unidirecional? Pode passar, prof. E isso tudo faz com que a gente entenda o seguinte: quando a gente tem uma soma de fração, como essa que está colocada aí, ela nos permite uma visão global dos numeradores e dos denominadores, para a gente que enxerga. Isso é apresentado bidimensionalmente. Só que os próprios estudos de Duval não estudou a cegueira, ele estudou a aprendizagem de matemática de maneira ampla. Nós utilizamos a lente do Duval para interpretar a aprendizagem do estudante cego. A gente começou a ver que essa mudança de significante, ela, em braille, por exemplo, a visão é sequencial e áptica. É bem assim como a minha mão está fazendo. Eles leem com as mãos, na sequência e de maneira linear. Não lê numerador e denominador, um em cima e outro embaixo. Então, o Duval nos indicou o quê? Que quando há mudança de forma, pode acarretar mudança de conteúdo. Se eu mudei a forma da tinta para o braille, esse conteúdo e esse significado, eles vão chegar para o estudante cego de maneira diferenciada também. E é isso que a gente tem que começar a pensar quando a gente ensina, por exemplo, fração para esse estudante. Se a gente tem essa ideia, a gente começa a pensar nossa aula de maneira diferente. Então, o acesso que é dificultado ao significante, ele implicaria complicações para alcançar o significado. E é só através do significado que a gente acessa o objeto de conhecimento. O conceito matemático só é acessado dessa forma. Só que o significante para o cego, ele está diferenciado, ele está sendo apresentado de maneira diferente. Então, isso aí faz com que a gente entenda que precisa trabalhar com o ensino para esse estudante também de formas diferenciadas. O mínimo que a gente pode pensar é no tempo de resolução. Agora, as formas de colocar isso aí para o estudante vão sendo pensadas, né? A gente traz algumas possibilidades no trabalho. Bem, esse caminhar, né, me fez, então, chegar no trabalho de tese e fazer 10 encontros com a estudante cega, usando o material didático dela em braille. Então, ela, no encontro comigo, utilizava o material em braille e eu utilizava o material em tinta. E eu fui vendo o que acontecia e simulando isso
numa sala de aula inclusiva. Então, esses encontros de acompanhamento me permitiram pesquisar o material didático de matemática em Braille, a forma como ele é construída e como a estudante acessa esse material. E aí, nessa mobilização, eu cheguei a pensar numa forma diferenciada para escrever as frações. Não mais de maneira linear, e sim de maneira bidimensional, vamos dizer assim, ou multidirecional, escrevendo em braille, em cima e embaixo, que foi a parte de baixo ali da apresentação, né? Eu passei um exemplo para a estudante de uma soma de fração escrita linearmente, ela leu e interpretou em 4 segundos e 12. Quando eu passei no outro formato, que é o formato numerador em cima e denominador embaixo, em braille também, que foi uma construção feita com a máquina braille, ela leu em 3 segundos e me disse, é uma soma de fração. 3 segundos. Isso foi um teste que não compõe a tese, mas é uma ideia que pode fazer com que esse acesso chegue um pouquinho mais rápido. Porque a gente está lidando aí com leitura lenta e cansativa, porque é em braille. Então, pelo menos a leitura e a interpretação de ser uma fração chegou um pouquinho mais rápido. Disso aí a gente já começa a ter umas outras ideias, né, para o futuro. Isso não é discutido no trabalho, mas foram coisas que foram surgindo, né? Porque uma tese ela é feita também, vamos dizer assim, na superfície, né? Não na superfície, mas é como se a gente tivesse numa estrada e tivesse ali uma via, né, que está correndo junto. Então, muita coisa vai surgindo e a gente vai tendo ideias. Nem tudo aparece no trabalho. Essa questão aqui não aparece no trabalho, mas é o que mobiliza também muito esse estudo, né? E, na sequência, a gente tem outras indagações que foram surgindo porque a gente foi vendo esse material. Por exemplo, eu mostrei um cubo transcrito no material da estudante, material didático em braille, e mostrei para a estudante, junto com isso, eu dei para ela uma vela no formato de cubo e fiz algumas perguntas. Fiz perguntas do tipo, quais os ângulos da base, quais os ângulos da... Perguntei sobre ângulos, perguntei sobre o formato que ela estava acessando, perguntei sobre as laterais do desenho transcrito, fiz várias perguntas para ela. E perguntei, né, também, como você entende o seu material didático em braille? E olha a resposta dela. Muitas coisas ali são apenas escritas para os cegos, mas não explicadas como deve ser. É como se um vidente fosse ler braille. Então, esse é o entendimento da aluna. É como se o material não fosse feito para ela. É como se, e realmente, o material que é transcrito e que chega na mão dela, ele é pensado através do material de quem enxerga. Então, a gente chegou na conclusão final do trabalho. O livro do estudante cego, ele deve ser pensado levando em conta as especificidades do funcionamento sêmio-cognitivo da aprendizagem matemática do estudante cego, não ser elaborado por meio, né, e ele tem que ser pensado por essa especificidade que a gente está apresentando aqui, e não partindo do material de quem enxerga. Então, essas foram, né, uma das conclusões. Bem, isso uma das conclusões do trabalho, né? Mas nesses encontros, pode passar, prof, o slide. Nesses encontros, por exemplo, um dos encontros, foi esse que eu trago para vocês, era o anterior. O slide anterior. Um desses encontros, por exemplo, a estudante tinha que calcular a área de uma piscina de fibra. É o próximo, prof. Próximo slide. E na área dessa piscina de fibra, estava ali, né, mostrado para ela, a área da piscina de fibra e a transcrição desse material em braille. E aí eu perguntei para ela, bem, o que você está achando, né, dessa transcrição? Como é que você está conseguindo resolver o problema? Ela, assim, é que não é algo familiar,
não são 3 dimensões, como numa caixa de sapatos. Então, é pior para se imaginar, porque para ela, a relação que ela estabelece com esse saber é que geometria é uma coisa que não atrai, porque é complicado de imaginar. Mesmo quando tem a figura para tocar, é complicado. Porque ela está tocando numa figura que foi transcrita no plano, só que é uma figura tridimensional transcrita no plano. Quando a gente, né, que enxerga, pega uma figura transcrita no plano, ela tem o que a gente diz que são efeitos para criar a ideia de volume, que são sombras ou que são cores diferenciadas. Só que isso no material de quem enxerga, de quem é cego, não acontece. Então, é uma tridimensionalidade escrita no plano, e muitas vezes as linhas, elas ficam uma em cima da outra. O que acontece? Não tem lei de continuidade, porque uma linha fica em cima da outra, transcrita em braille, e não dá a ideia de tridimensionalidade. Pelo contrário, mistura aqueles traços ali. Então, o que a gente deu de indicativo? Texturas, já que lá a vela em formato de cubo fez com que ela me respondesse todas as perguntas de maneira correta, a gente troca essa possibilidade ali do tridimensional desenhado no braille para uma coisa concreta, realmente, para que ela possa, de maneira perceptível, né, tentar acessar esse objeto de conhecimento que não é perceptível, que é o caso do cubo. Então, essa troca pode acontecer, essas percepções, né, podem acontecer. E um dos outros encontros, eles foram 10, eu trouxe só 2 aqui para vocês, ela tinha que fazer a leitura de uma equação polinomial. E uma equação polinomial está ali dentro do primeiro retângulo em preto, tem 27 caracteres em tinta. E quando ela é transcrita para o braille, só o que está em preto, só o que está dentro do retângulo preto, é transcrito para o braille, e de 27 passa a ter 70 caracteres. Agora, vejam a diferença dessa transcrição. E aí, né, muitas questões vão surgindo. Tanto o aumento de caracteres, contra aquela leitura lenta e cansativa que o estudante já tem, como também o desconhecimento da linguagem própria da matemática, porque a partir do momento que ela leu o C, que representava números complexos, ela não entendeu. Então, a partir do momento que o professor mostra uma linguagem que o aluno desconhece, ele passa a levar para esse estudante um outro objeto de aprendizagem. Então, além de eu estar ensinando o objeto, equação polinomial, eu estou com uma linguagem que não é conhecida pelo estudante, porque o código matemático unificado, ele é ensinado lá quando o estudante está iniciando os estudos, e ele não é repassado. Então, como é que esse professor de matemática, dentro da sala de aula, vai ter a capacidade de estar trazendo esse código matemático e toda essa linguagem que vai se alterando ao longo do tempo, para que esse estudante cego também compreenda da forma como os outros estudantes que também estão em sala de aula e também estão aprendendo, só que aí em tinta, como é que isso chega, né? Como é que essa atualização acontece? Porque o código, ele não é ensinado pelo professor de matemática, o professor de matemática não conhece o código, como é que fica? Como é que a gente consegue resolver essa equação em sala de aula, né? E, imagina, 27 para 70 caracteres e todo o tratamento que isso gera, né? Toda a resolução, né, do problema, o quanto de caracteres se carrega a mais para resolver. Bem, esses foram os 2 encontros que eu trouxe para vocês, e aí, disso, né, uma reflexão para a gente fechar, né, uma reflexão final, assim, que eu gosto bastante dessa escritora, ela é a Mantoan, ela é uma das pessoas responsáveis pela elaboração da política nacional que ainda está vigente, e ela nos diz o seguinte: quando entendemos que não é a universalidade da espécie que define um sujeito, mas as suas peculiaridades, ligadas ao sexo, à etnia, à origem, a crenças, tratar as pessoas diferentemente pode enfatizar as suas diferenças. Assim como tratar igualmente os diferentes pode esconder as suas especificidades e excluí-los do mesmo modo. Portanto, ser gente é correr o risco de ser diferente. Todos nós
corremos esse risco, né? E enquanto professores, a gente corre esse risco e tem que entender que a gente tem que primar, né? Uma educação tem que primar pela aprendizagem indistinta. Todos têm o direito de aprender. E das formas, né, que eles vão aprender. Então, cada um dentro da sala é o sujeito dessa diversidade, compõe essa sala e também nos constitui enquanto professores, né? E é isso que eu trago, né, como mensagem principal para vocês, além de, na sequência, dar, né, uma ideia para vocês de como as pesquisas estão continuando, né? A tese foi defendida em 2019, atualmente eu estou com 4, né, tipos de estudos diferentes. Um deles é sobre o desenho universal para aprendizagem, que traz princípios para uma sala de aula e para uma ideia de educação inclusiva. Eu faço, então, aí um encontro entre a teoria dos registros de representação semiótica e esses princípios. O outro estudo estuda o acesso aos registros gráficos por estudantes cegos, como os estudantes cegos podem, por exemplo, esboçar um gráfico. Então, é um estudo que traz a revisão de literatura, tudo que se pesquisa nessa área, e também analisar como esses registros gráficos podem ser entendidos numa análise que leva em conta esse desenho universal para aprendizagem. Também estou estudando as avaliações lidas para estudantes cegos. Por exemplo, quando o estudante cego faz a prova de vestibular, ele tem a opção de fazer a prova em braille e fazer a prova lida por alguém. O que isso acarreta nessa compreensão? O que acarreta ter uma prova de matemática lida por alguém que não é da área da matemática? É uma fonte da nossa pesquisa também atual. E também o capacitismo, que é uma forma, né, de opressão às pessoas com deficiência. E as avaliações, como elas são feitas e como elas trazem atitudes capacitistas. Dentro dessas avaliações que são feitas, avaliações entendendo da maneira ampla, né? Avaliação em sala de aula, avaliação como Enem, o que essas avaliações podem nos mostrar de atitudes capacitistas de quem gera, de quem pensa, né, esses trabalhos. Então, a gente tem se dedicado a esses estudos aqui atualmente e, na sequência, prof, eu vou deixar o indicativo de alguns materiais audiovisuais para que vocês possam pensar um pouquinho mais sobre a deficiência. Em especial a deficiência visual, né? Que é um documentário escrito como Janela da Alma, que é do José Saramago, o autor de Ensaio sobre a Cegueira, que é também o filme Vermelho como um Céu, que mostra a história de um menino que perdeu a visão aos 10 anos e mostra aí os aspectos, né, da aprendizagem desse estudante na sala de aula. O filme O Milagre de Annie Sullivan, que é um filme que traz a história da aprendizagem também de uma surdo-cega e da sua professora, o quanto, né, ela teve que se mobilizar. E o último é o filme Os Sinos de Anya, que é um filme em que uma pessoa cega, com uma certa idade, começa a ensinar para um estudante autista e ele também ensinar nas suas formas, né, diferentes de ensinar e de aprender. Os dois começam a ter uma troca, né, de aprendizagem e o quanto isso possibilita que, vendo, né, essas cenas, a gente reflita sobre a nossa condição de professor e sobre a condição da inclusão também. Então, é isso tudo, né, aí que pode fazer, né, que pode contribuir para que a gente possa, né, pensar a nossa prática em sala de aula também. E essa a mensagem, né, final que eu deixo para vocês, o meu muito obrigada, e a ideia de que a inclusão está aí, ela é um fato, ela é de direito, e cabe a gente, né, pesquisar, cabe a gente olhar para essa inclusão e poder acolher, né, todos esses alunos da diversidade da melhor forma. Todo o material que eu apresentei aqui para vocês, se vocês tiverem dúvida em questões qualquer, né, que for, tem esses 2 contatos, tanto o meu e-mail da secretaria, quanto o meu e-mail pessoal. Vocês podem entrar em contato comigo, tirar dúvida, pedir material, pedir, né, qualquer que for
a indicação. E é isso, professora. Depois de falar tanto, eu estou disposta também a escutar vocês e escutar as dúvidas que possam aparecer. Muito obrigada, gente. Obrigada, Dayana. Eu fiz várias anotações, mas a gente tem algumas perguntas. Eu vou primeiro lamentar, né, que a gente já estava andando e houve esse problema na conexão. Então tivemos que retomar. Agora a gente gravou, né? Então eu acredito que depois a Jéssica do Praxis disse que consegue colocar no canal do YouTube todo com a gravação completa. O Cláudio Henrique levantou a mão há um tempo. Cláudio, você gostaria de levantar a sua pergunta, por favor? E na sequência eu vou vendo ali os comentários, eu vou ler os comentários, tá bem? Certo. Oi, Cláudio, boa noite. Eu acho que... Cláudio, você está com o microfone fechado. Oi, prof. Boa noite. Boa noite. Uma das coisas que eu queria discutir, inclusive, é sobre toda a palestra que ela falou, inclusive toda aqui na universidade, boa noite para vocês, seria a questão que a gente tem muito, essa questão, principalmente eu, que tive contato com em um mini curso, de até ensinar para cegos, né, matrizes, né, que eu achei muito interessante, até muito útil para aplicação em sala de aula. Só que eu vejo que a gente não tem tanto contato com essa questão de ensino para cegos, porque talvez a própria universidade ela não disponibiliza material, ela não disponibiliza até em aulas, né, sobre isso. E Libras, ela disponibiliza até um CCR direcionado a isso. Será que não seria um momento já de tempos atrás, de ter CCRs nesse quesito, para ensino não só de matemática, mas todos os outros ensinos também de matérias, como geografia, história, ciências sociais também, para já deveria ter há tempos isso, e o quanto isso pode afetar no nosso desenvolvimento como professor quando lidar com um aluno desse tipo, né? Porque com certeza a gente não vai estar preparado, a gente vai ter que ir atrás nós mesmos, porque é uma defasagem que a gente tem. E na sua observação, será que deveríamos já iniciar uma pesquisa e até um trabalho para ir atrás dessas aulas? Ou você acha que vai demorar mais tempo ainda não só para as instituições de ensino, mas também para todos os cursos irem atrás dessa questão? Olha só, Cláudia, a pergunta é ótima, né? Obrigada por trazer essa pergunta. A gente pode pensar que, assim, ó, a educação especial, ela sendo transversal, ela não deveria acontecer em disciplinas. Ela deveria estar acontecendo numa disciplina, não acontecer em disciplinas específicas, vamos dizer assim, né? Os professores propriamente do curso de matemática, ao trabalhar as suas disciplinas, por exemplo, álgebra, eles deveriam trabalhar álgebra, o ensino de álgebra e o ensino de álgebra na inclusão. Se a gente pensar nela como transversal, era esse o ideal que a gente deveria ter. Mas claro que existe aí uma grande barreira. A gente, se pensar só na questão de Libras, ela se tornou obrigatória em 2005. Mas como é que ela está acontecendo até agora? O que ela consegue discutir? O que só a disciplina de Libras consegue trabalhar com a gente e fazer com que a gente reflita? É claro que, no ideal, a gente deveria trabalhar com algumas disciplinas de inclusão dentro de todos os cursos de licenciatura, mas a gente também pensa, né, trabalhar só a questão da cegueira, só a questão de Libras, só a questão do autismo, pode também fazer com que esse curso de licenciatura abra exponencialmente também, né? Então, entender que a inclusão ela é transversal e passar a ter em todas as disciplinas a discussão da inclusão, em uma aula de álgebra, o professor traz uma ideia para trabalhar na questão da cegueira. Em uma aula de cálculo, o professor traz outra ideia para a questão do trabalho com a surdez.
Então, quando todos os professores de um curso de licenciatura estão pensando na inclusão, ela pode acontecer de outra maneira. Ela trabalhar de forma truncada, só no departamento de educação, só no departamento tal, ela ainda vira dificultador. É claro que o que eu estou falando rompe com muita coisa, né? Mas seria um ideal. Para a gente pensar numa escola inclusiva, a gente também teria que pensar numa formação de professores inclusivos. Eu estava conversando com a professora professora Letícia, antes da gente iniciar. Quando a gente faz a graduação em matemática, a gente aprende álgebra, mas a gente não aprende a ensinar álgebra. Isso é diferente. Isso é totalmente diferente. Ensinar álgebra e aprender álgebra é totalmente diferente. E a gente tem que colocar na cabeça a todo momento que a gente vai virar, que a gente é professor. Então, além de saber álgebra, eu tenho que saber ensinar álgebra. Então, olha o papel do professor universitário nisso aí. Ele, ao mesmo tempo que ensina álgebra, precisa pensar que a pessoa que está ali na frente dele tem que saber ensinar álgebra. E aí a gente tem duas coisas distintas também, né? Para refletir na licenciatura, que é... Mas aí falta prática também, né? É uma discussão, inclusive, a gente vê bastante aqui. Embora a gente esteja no curso de matemática, né? Para a licenciatura, é visível que quando estamos no curso, uma aula de matemática, da parte teórica principalmente, vai chover se o professor realmente mostrar uma aula de prática, né? Uma aula de como mostrar isso no ensino, né? É capaz dele dar um trabalho, falar que um trabalho seria uma aula ativa e não sei o que, não sei assado, mas na realidade não vai ser só um trabalho que você pode apresentar em algum lugar acadêmico e que não vai funcionar no ensino fundamental nem médio. Então, assim, realmente é uma defasagem que eu estava discutindo com a professora, que há uma desconexão do ensino superior com a prática docente, né? Que, como ele não tem, muitos dos professores nossos, no caso, eles não têm contato com o ensino, né? Eles têm contato com o ensino superior. Né? Exato. E aí acaba tendo essa defasagem, né? Mas... Eu costumo pensar, desculpa te cortar, eu costumo pensar que quando a gente sai formado em matemática, licenciatura, a gente é técnico em matemática e não professor de matemática. Porque a gente vira matemático, integrais, né? A gente resolve derivadas, a gente resolve muita coisa, mas a gente ainda não consegue resolver questões de ensino de matemática e nem de aprendizagem em matemática. Então, a gente sai técnico em matemática, nem sempre professor de matemática. É aquela velha história entre o educador matemático e o matemático, né? E que licenciatura deveria ser para formar educadores matemáticos, e acaba virando apenas matemáticos que futuramente vão até para o meio acadêmico e não tem contato com o ensino, né? Infelizmente. Migram da licenciatura para o bacharelado, para ir para matemática pura e se dedicar à pesquisa em matemática pura, né? Que é ruim? Claro que não, mas a gente precisa entender que licenciatura em matemática tem que voltar o olhar para como o sujeito aprende matemática, como o sujeito vai ensinar matemática também, que isso é diferente de só aprender álgebra, porque a gente sai formado da licenciatura em matemática sem entender o nosso objeto de conhecimento. A gente não entende o que é o objeto de conhecimento que a gente ensina. A gente não consegue entender. Então, tem aí uma questão bem importante, né? E que antecede a questão da inclusão, até. É uma disciplina que, em si, ela já traz um diferencial, que é o diferencial do objeto de conhecimento que a gente tem. Como eu falei lá, o triângulo. Triângulo a gente não vê na rua. Triângulo a gente acessa pelo registro de representação dele. Então, ele é um ensino diferenciado,
tem que ter, né, um olhar diferenciado. No entanto, a gente acaba aprendendo álgebra, aprendendo geometria, mas não aprendendo a ensinar álgebra, nem a ensinar geometria, e nem a saber que objeto é esse que a gente precisa ensinar. E nem como o nosso aluno aprende também. A gente não sai da universidade sabendo como o aluno aprende. Claro, a formação ela é continuada, né? A gente dá um pontapé na licenciatura e continua depois, mas é também papel da licenciatura fazer a gente refletir sobre essas coisas, né? E também sobre a inclusão. Porque uma vez num seminário, eu dei aula num seminário da matemática para uma aluna que estava se formando em matemática, e ela disse para mim, professora, mas eu estou me formando em matemática e eu nunca pensei que eu fosse ter um estudante cego na sala. A licenciatura está possibilitando esse tipo de desconexão. A gente está desconectado da sala de aula e da diversidade que a gente vai encontrar, porque ensinar matemática é uma porcentagem do que a gente vai fazer na sala de aula. A gente vai lidar com a inclusão, a gente vai lidar com bullying, a gente vai lidar com valores, a gente vai lidar com a gente vai lidar com formação integral de um sujeito. Não é só ensinar matemática. É muito mais, né, do que ensinar matemática. E essa é a preocupação com a inclusão. A inclusão também na hora de ensinar, né? Eu não ensino só matemática, eu ensino para formar o sujeito de forma integral, né? Aqui eu ainda tive uma experiência de ter uma aula que era direcionada a esse público, né, de aluno, que esqueci agora o nome do CCR, mas era basicamente sobre a diversidade, né, para esse público de alunos que precisam dessa atenção especial, né, e assim, basicamente a aula foi sobre trazer exemplos de textos. A professora basicamente passou textos, que teorizavam o ensino do aluno e de nenhuma forma ela mostrou, claro, não era uma aula, como posso dizer, do curso de matemática, eu peguei com outro curso, era educação de diversidade, alguma coisa assim, e em momento algum ela falou como você agir com o aluno em sala de aula, como você interage com esse aluno, como você se comunica com ele, como você, você usa Libras aqui, de que forma? Não, ela basicamente falou assim, ó, vocês leem esses textos, vocês discutem entre vocês, alunos, criam apresentações e apresentam para a sala. Então, basicamente, a gente não teve a aula, de fato, sobre o que a gente precisava, que é saber essa forma de como se comunicar com um aluno e como agir quando você tiver um aluno em sala de aula. Inclusive, muitas vezes, a gente, aqui em Chapecó, principalmente, em São Paulo, eu não via muito isso. Em São Paulo, que eu nasci, a gente tem muitas escolas específicas para esse tipo de aluno, né? Que lá se separa do ensino. E aqui em Chapecó, são as EMEBs, né? Se não estiver enganado. E aqui em Chapecó eu tive a experiência de ver em sala de aula esses alunos e também de observar a forma como o segundo professor trabalha aqui. E deu para perceber a importância de ter essa integração, porque muitos alunos, por exemplo, da própria turma, ou então alunos de outras turmas, se interessam até não só por se comunicar com o colega, mas também de ir atrás. Eu já vi alunas que se interessaram tanto que começaram a ter interesse em virar intérprete e foram atrás também de trabalhar com essa forma. E só que é como se, por exemplo, a gente, professor, entrasse na sala de aula e ficasse dependente daquele segundo professor. Tanto que, em alguns momentos, né, eu já vi aluno que o segundo professor não estava e a professora falava mais ou menos assim, então apresenta a mesma coisa para a sala de aula, depois a gente discute o material para o aluno e tal. Mas aquele aluno, se ele está ali na sala de aula, ele não teria que ter o mesmo contato com o que está sendo ensinado, tá certo, ele tem que ter um material adaptado, mas ele não tem que interagir também com o professor da sala de aula, não somente com o professor
segundo professor que é direcionado para ele. Então, acho que, às vezes, há uma lacuna entre o professor e esse aluno, principalmente professor de matemática e matérias que são mais ativas em sala de aula, assim, né? Mas matérias que são mais humanas não tem tanto essa interferência, embora tenha também. Só que parece que os professores têm mais contato com o aluno, diferente dos professores mais das exatas e outras matérias assim. Que o segundo professor, ele é entendido como professor do aluno com deficiência. Exato, que foi citado. O professor regente de matemática, ele acha que esse segundo professor, às vezes, né, ele solucionaria a questão. Mas o planejamento tem que ser integrado, a conversa deve acontecer de maneira integrada entre os dois professores, para que se consiga atingir realmente, né, o estudante. E outra coisa, na licenciatura, é claro que vão ter disciplinas teóricas, porque a gente fundamenta, né, nas teorias, mas o que acontece é que, quando você chega na parte prática dos estágios, aí você vê as realidades, e aí você acessa as teorias para poder responder alguma dessas realidades aí, para poder conseguir, né, pensar, refletir sobre o que a teoria trouxe e o que a realidade está te mobilizando, o que ela está te trazendo, né? É claro que existem lacunas e a gente está aí pensando, né, em possibilidades para que essas lacunas sejam minimizadas, só que a licenciatura está caminhando, assim como a própria universidade está recebendo essas pessoas com deficiência e não sabe ainda como tê-los como aluno. Ela não está conseguindo ainda, né, pensar a questão da formação de professores, mas enquanto alunos com deficiência, a universidade também está, entre aspas, rebolando para receber esses alunos, conseguir trabalhar com a inclusão no ensino superior, porque, como eu mostrei ali nos índices, muitos estudantes chegando na educação básica e que estão chegando no ensino superior também. Então, essa problemática, ela está chegando na formação de professores de outro jeito. Não é nem formar para lidar com a inclusão na educação básica, é formar pessoas com deficiência para lidar na educação básica. Então, é outra chacoalhada, vamos dizer assim, que está acontecendo agora, né? Então, a partir disso, se repensa a formação também. E assim se caminha, né, a humanidade. Interromper um pouquinho, porque já são 9h05 e nós temos tanto a Jamile como a Elianai, que são os nossos intérpretes. Verdade. O combinado era até às 9h. Eu não sei se eles podem, e aí também, Dayana, assim, se você se disponibiliza, porque também tem outras perguntas aqui, se você disponibiliza da gente estender um pouquinho o tempo, até umas 9h20, pelo menos, para poder, né, atender ali, tem umas perguntas, pode ser? Sim, pode ser. Não sei se o Cláudio ainda tem mais alguma questão, assim, do que ele está trazendo, tem aspectos muito relevantes, né, dessa discussão, e com certeza todos puderam aprender. Eu só vou falar rapidinho aqui, a Fernanda, ela teve uma experiência, né, e ela compartilhou um link, né, ela fez um trabalho adaptando o material em placas de metal e ímã para o equacionamento, e ela disponibilizou o link, né, para quem quiser conhecer o trabalho. Então, com certeza, vou querer também conhecer. Tá, depois eu te passo o link, ela tá aqui no chat, mas eu te passo. E a Itamara também, ela falou que ela teve quando ela fez Libras, teve uma colega cega que cursava pedagogia. E eu quando a Itamara escreveu isso, fiquei pensando, qual o desafio, né, para um cego ensinar Libras, sendo que é uma linguagem puramente visual, né? Eu pensei, que desafio que deve ter sido para o professor de Libras. O Edson pediu para comentar sobre o Braille na rede estadual de Santa Catarina, estrutura, logística, e a Mônica fez uma oficina de Braille com o pessoal do IFSC em Chapecó, e eles estão colocando as placas no Instituto Federal todas em Braille, né? E um aspecto que ela destaca. E depois aí tem lista, o Otávio agradece, falou que foi uma belíssima exposição. Obrigada.
O Elianai já respondeu, obrigada. A minha preocupação, porque a gente combinou o horário, e a Marisol traz que o material que a Fernanda indicou esteja no laboratório de ensino de educação matemática, Tá. Boa noite, prof, tudo bem? Tá certo. Aí a Itamara diz que o intérprete fazia tudo, que é surdo, o Rivael, sim. Acho que ainda, bom, eram essas as perguntas e comentários que eu também gostaria de fazer antes do pessoal, tem um pessoal que vai sair. Então, a pergunta tem aquela do Edson, e eu acho que a Marisol gostaria de fazer a pergunta, eu entendi aqui quando ligou o vídeo, e aí a gente levanta essas duas questões, se você puder, por gentileza, responder, e ficamos. Do Edson, eu queria saber especialmente qual é a questão do Braille, se ele quer saber como é que o material é transcrito, o que especialmente ele gostaria de saber da rede estadual? Eu acho que o Edson já foi. Não. Tá aí? Tá, porque eu não estava te achando. É o acento, Edson. Esse acento me bagunça. Consertei, professor. Não, mas é nesse sentido mesmo. Como é feito, as experiências que tem na rede estadual, porque como você é da sede, né? Então você deve estar bem por dentro sobre isso. Acontece da seguinte forma, por exemplo, né? Vamos pensar, você é professor de matemática numa escola da rede estadual, você recebe um estudante cego na sua sala de aula, você tem que entrar em contato com a Fundação Catarinense de Educação Especial, encaminhar o livro didático que você está trabalhando, a fundação vai fazer a transcrição desse livro didático, ele vai chegar para o estudante e a partir dali, né, o processo vai continuar. Mas assim, detalhe, no trabalho de tese, a gente descreveu todo esse percurso, desde o material sair, fazer a solicitação da escola para chegar na fundação, a fundação fazer a transcrição, trabalhar com o pessoal de todas as escolas, ou seja, um público aí de 545 mil estudantes, só da rede estadual, mais a rede particular também, então é um público gigantesco. Claro, a gente sabe, né, a quantidade de estudantes cegos nesse público não é tão grande assim, mas o material que é feito, ele é feito quase que artesanalmente, porque a impressão é feita na impressora, mas todo o material que está em alto relevo, como gráficos, como tabelas, tudo é construído manualmente. Então, esse material ele vai chegar para o estudante lá para maio, mais ou menos, transcrito. Então, esse caminho, esse tempo aí, de fevereiro que iniciou as aulas, até maio, cabe ao professor de matemática responder e resolver. E todos os outros professores da sala de aula também. Então, o que a gente costumou fazer? Mesmo na época, 2013, 2014, quando eu lecionei numa escola pequena e da rede particular, a gente demorava, né? A gente percebia a demora para esse material chegar. E o que ia acontecendo nesse meio tempo? Eu ia adaptando materiais. Então, por conta própria, eu ia adaptando formas de esboçar o gráfico de uma função quadrática, adaptando formas de levar figuras geométricas para esse estudante, adaptando da maneira que eu conseguia, né, esse material. Quando o material chegava, eu já não estava mais no capítulo daquele material que foi impresso, já estava em outro. E aí a coisa ia caminhando desse jeito, sabe? Às vezes o material, muitas vezes, né, ele é dividido em partes, para que vá chegando e a gente vá utilizando. Às vezes ele chegava e eu já estava na unidade 2. Da unidade 2 não estava na minha mão ainda. Então, era sempre um trabalho voltando atrás, assim, sempre nessa ideia, né? Esse foi um, né, dos pontos que a gente levantou, mas, claro, nesse material que é pensado a partir do livro de quem enxerga, também tem toda uma questão, né? E aí todo o resultado da tese foi apresentado na Fundação Catarinense de Educação Especial no setor de transcrição de materiais, para eles começarem a pensar também, né? O que esse material
traz de dificuldade para esse estudante que é cego e que, por exemplo, tem que ver no plano, ver tatilmente, né, no plano, alguma coisa que está em 3 dimensões, por exemplo. Sem contar aquele número aumentado de caracteres, sem contar a questão da linearidade da escrita das frações, sabe? Então, tudo isso aí foi apontado para que a gente tenha a ideia de que cada material tem que ser pensado de acordo com a especificidade da pessoa, não a partir de quem enxerga para transcrever o material, né? Não basta estar transcrito dessa forma, como que aquilo ali, como que ele vai acessar aquele material ali. Então, por meio de 10 encontros, a gente mostrou, dentro dos conteúdos de terceiro ano, de terceira série do ensino médio, quais, né, as problemáticas que esse material trazia. Foi esse o trabalho. E aí indica, né, faz indicações. O que vem daí é pesquisa, né? O que vem daí é necessidade de mexer no tema para que as pessoas entendam que é pertinente, né? Que é necessário se pensar, e aí por diante. Não sei se eu respondi tua pergunta. Obrigada pela pergunta. Professora Marisol, por favor. Boa noite, então. Tudo bem? Tudo bom, prof? Tudo bem, é uma satisfação em revê-la, né? Agradeço o convite, professora Letícia, e já parabenizo mais uma vez pela iniciativa, né? Os nossos alunos precisam escutar sobre isso, e nós, professores, também precisamos escutar sobre isso. É uma pena que só tem nós duas aqui, eu acho, não sei se tem outro professor, que a gente precisa se mobilizar, né? Isso é algo que já há algum tempo vem me preocupando enquanto formadora. Isso eu venho falando para os alunos. Eles estão tendo uma oportunidade única que nós não tivemos em nossa formação, né? Então, já enfim, não sei quantas oportunidades de lhe ouvir, mas não canso, estou sempre aprendendo, é muito bom ouvi-la, né? E fico muito feliz de ter bastante alunos aqui participando, né? Muitos deles em estágio, que eu acompanho. Então, o que você colocou aí, né, das experiências, a gente tá na nossa cara isso, e agora, professor, o que a gente faz? A gente se pergunta, e agora, colega, o que a gente faz, né? Então, assim, a minha pergunta vai um pouquinho na direção do Edson, embora ele foi mais por material, por livro didático, enfim, né? Você comentou, né, e até eu acessar a sala aqui, talvez, me perdoe se você já falou isso mais em detalhes, mas assim, quando veio essa pergunta, e agora, professor, você trouxe seus estudos de mestrado e de doutorado, né, mas na prática, na escola, foi muito sozinha ou você teve ajuda, auxílio, você recorreu a quem, sim, bem, né, bem na prática, no chão da escola? Como é que foi? Se você puder contar um pouquinho, se isso você já não fez, tá? Não, porque nós também, assim, como é que a gente faz, né? Então, é um pouco nessa direção. Então, a prática, ela começou em 2013, como eu falei, quando eu fui chamada para trabalhar numa escola em que 2 estudantes, um do 8º e um do 9º ano, eram estudantes cegos. Eu tinha apenas concluído meu TCC e nunca tinha lecionado para estudantes cegos, já estava formada em matemática fazia alguns anos. E aí, quando eu me deparei com os 2 estudantes, a primeira questão que me veio ali foi a comunicação escrita. Porque o professor, ele está ali, ele recebe coisa do estudante para olhar aquilo ali, corrigir aquilo ali, e daí se cria, né, esse contato todo. Então, sim, foi sozinha, prof. Foi já, quando eu entrei nessa sala de aula, em concomitância com isso, eu entrei no mestrado. Então, eu já estava impactada com aquilo ali. Então, ter aquilo ali na minha frente e saber que tinha que sair das minhas mãos a resposta, foi fazendo com que eu procurasse o Código Matemático Unificado para a Língua Portuguesa, para saber, para entender como é que esse material era transcrito e que tipo de linguagem era essa que saía da tinta e ia para o braille.
Então, eu fui atrás, entrei em contato com o MEC, pedi que esse material viesse para mim impresso e em braille também, o MEC, que me enviou, depois de algum tempo. Eu passei a aprender com o estudante cego mesmo, nas aulas, pós, né, o momento da sala de aula, eu me encontrava com ele me ensinava braille, eu ensinava matemática, oralmente, da forma que eu tinha, era oral, então, eu com o código matemático, ele com a máquina em braille, ele me ensinava o braille e eu ensinava matemática, na medida do possível. Então, sim, foi ali na experiência, foi no erro, foi no acerto, foi no indo embora para casa, como é que eu vou ensinar, como é que eu vou fazer com que esse estudante esboce um gráfico? Daí eu peguei um material que as pessoas não sei se vão lembrar, que tem um material que a gente segura a panela, que ele parece, que ele é todo de silicone e ele é todo de furinhos. E eu estava num dia, no 1,99, comprando coisa para minha casa, tá? Eu disse, nossa, isso aqui é um gráfico, isso aqui dá para plotar um gráfico, vai dar certo. Peguei aquilo ali, trouxe, fiz um eixo, fiz o outro eixo, transformei aquilo ali num plano cartesiano em pouca, né, num tamanho menor, e foi ali que, com alfinetes, a estudante fez o desenho, o esboço de uma reta e depois o esboço de uma função quadrática. E que todos os alunos dentro da sala de aula usaram aquele material porque acharam muito interessante. Então, isso é trabalhar com inclusão. Eu fiz o material pensando no estudante cego, que todo mundo dentro da sala de aula depois acabou usando, porque, prof, é muito mais legal trabalhar com isso aqui, não sei o quê. Era isso que eles diziam, né? Então, a gente está mobilizado ali, a todo momento, e olhando para esse estudante, atento ao que ele diz, porque era ela e ele que me diziam, não gostei, não deu para entender. O meu dedo não entra nesse buraquinho, o meu dedo é a minha unidade de medida, se ele não entra, eu não consigo entender que isso aqui é um ponto. Daí eu troquei de material, saí de um, fui para outro. Então, eles davam a troca, eles davam o retorno, eu escutava o retorno e recriava o material. E assim ia acontecendo. No ensino de matrizes, por exemplo, eu fiz uma matriz com material de isopor e eu fiz uma matriz 3x3. Então, no lugar de cada uma ali dos meus elementos, eu tinha uma bolinha que eu colocava e que eu tirava. E aquela bolinha dava a entender que era o elemento A11, porque estava escrito em braille. E aí ela ia tirando a bolinha do A11 com a outra bolinha do A11 e ia somando os elementos da matriz. E assim ela fazia soma de matrizes. Então, esse material também, eles usavam muito mais quando chegou a época de fazer multiplicação entre matrizes, porque para eles era muito mais perceptível aquilo ali do que eu ensinar matrizes no quadro. Então, passou a ser um material que era usado pelos outros estudantes. Mas é como eu falei, foi no erro e no acerto, foi escutando o aluno e dizendo, olha, prof, esse material aqui, isso aqui não tem relevo nenhum, eu não entendo nada. Eles brincavam muito comigo, não estou vendo nada, prof, disso aqui, porque, né, eu não estou enxergando, é isso aqui para eles, eu não estou enxergando. E não estava enxergando, não acessei, é aquele problema que eu trouxe lá no começo, uma coisa projetada cheia de traços ali, que não faz com que o aluno acesse. Então, cabe a gente repensar. Ele não acessou com material de isopor, ele vai acessar com material de silicone, às vezes. Ele não acessou com percevejo, ele vai acessar com uma outra que tem a bolinha na ponta, porque ele pega com mais facilidade com a bolinha. Então, é essa condição que a gente vai na diferença e na igualdade, né, trabalhando com o aluno. Não acessou desse jeito, traz outro jeito. Ter a ideia que o acesso se faz de formas diferentes, faz com que a gente ensine também de forma diferente. É como se a gente pensasse só numa sala de aula, sem estudante com deficiência, e mesmo assim, ensinar de um jeito só também não garante nada, não garante que todo mundo vá aprender.
Então, é do mesmo jeito, é colocar o ingrediente da inclusão ou tirar o ingrediente da inclusão, a gente tem que estar sempre trabalhando na perspectiva da diversidade. Não adianta, não tem outro jeito. É a questão de mobilizar mesmo outras formas de ensinar e outras formas de fazer uma matemática também, que não é uma matemática ciência exata. É uma matemática como ciência humana, criada pelo homem. A matemática é exata porque a gente diz que é, mas ela é uma ferramenta que o homem criou para entender o mundo. O que é a geometria, senão aquele homem que foi fazer as medições lá no Rio Nilo, para medir aquela terra? É criação do homem. Então, se a gente entende a matemática desse jeito, a gente faz o ensino da matemática também de forma diferente, né? Porque ela é ferramenta. E se ela é ferramenta, ela vai fazer com que o meu aluno enxergue, mesmo não enxergando com essa visão, o mundo de outra forma. É dessa maneira, né? Se a gente entende dessa maneira, a gente ensina também de forma diferente. Ela não é exata, que vai dar sempre um resultado, ela nem é só o resultado, ela é o processo para chegar no resultado. E entender desse jeito faz com que a gente coloque o pé na humanidade, né? E a gente, enquanto professor, forma para a humanidade, né? A gente torna o aluno humano cada vez que a gente ensina, né? Então, é essa chacoalhada aí que a gente tem que levar, às vezes, para não sair da licenciatura em matemática como vamos dizer assim, enquadrado numa ciência exata. Essa é a minha visão, né? Então, diante do andar da carruagem, né, se a gente vai virar abóbora isso aqui, não, é que eu sou ansiosa porque a gente tem os horários e eu fico, Sim, porque realmente a gente ficaria, eu acho que a noite inteira aqui, eu anotei várias coisas, fiquei imaginando como ensinar um conteúdo que já é abstrato para a gente, vidente. Imagina para um cego que tem aquele número de caracteres aumentado, eu fiquei ali pensando a questão do capacitismo, né? Essa questão que a Marisol traz, assim, do material, fiquei pensando, né? Eu sempre acreditei que se a gente fizesse tudo pensando nas pessoas com deficiência, ela atingiria a aprendizagem para todo mundo, porque se ele vai ajudar uma pessoa com deficiência, os até não seriam, os não deficientes vão compreender aquilo também, né? Então, mas é um desafio, porque eu fiquei imaginando, e acima de tudo o professor tem que ser criativo, né? Porque eu fiquei imaginando, a gente entra naquelas lojas de R$1,99, olha, eu tenho um amigo que é da geografia, ele vai, a gente vai numa loja aqui, e isso aqui dá para fazer pesquisa. Eu falei, bom, acima de tudo, o pesquisador é criativo também, porque olha os potinhos, ele falou, vamos comprar esse aqui, mas enfim, é o professor, né? Vão enxergar disso de outro modo. Isso aí, temos que trabalhar isso. E, por fim, acho que a sua fala traz uma ideia muito legal também de tudo, e eu quero novamente agradecer e também deixar uma palavra que você tem um minutinho, porque você falou que ter uma sequência de vídeos que vocês elaboraram pela secretaria. Quando que vai estar disponibilizado? Então, para a rede estadual... eu falar a questão da matemática humanista. Eu acho que é a ideia de uma matemática que é humana, como você trouxe. Então, eu quero agradecer imensamente e deixo a palavra para você. Então, prof, para finalizar, né, então esse ciclo de formação que o Estado vai proporcionar em relação ao currículo base do território catarinense, ele vai ser disponibilizado a partir de 15 de março, né, na rede estadual, vai ser amplamente divulgado. Ele trata das mais diversas, né, dos mais diversos aspectos desse currículo, um deles é a inclusão também, então a gente vai trabalhar de forma transversal também a inclusão. E eu
só agradeço esse momento aqui, porque ter a possibilidade de trazer e de refletir com vocês, que daqui a pouco, né, vão estar na sala de aula e vão poder levar essas ideias também adiante, vão poder se tornar pesquisadores e poder pensar que educação matemática, a gente também pensa a inclusão, também é uma preocupação nossa. Então, a minha ideia aqui é trazer, instigar para que vocês sejam, dentro da sala de aula, vetores que levem conhecimento, que preocupem-se com a inclusão e que pensem, né, que a graduação é um estágio e que muitos outros podem vir depois deles, né, mestrado, doutorado, e que a gente possa estar sempre querendo conhecer para poder ensinar melhor. Essa é a minha mensagem aqui para vocês, e o meu grande agradecimento por esse convite, e sempre que possível, se assim for, eu estarei aqui entre vocês, com certeza.